comecei minha carreira, na verdade, como atriz. Eu era apaixonada por teatro e fiz teatro profissional por alguns anos, mas quando eu fui chegando lá, comecei a fazer teatro com 13 anos de idade, então já tinha um trabalho de verdade, viajei com peça de teatro desde os 13 anos de idade, mas quando fui chegando perto dos 16, 17, tinha que escolher uma faculdade, e eu não quis fazer faculdade de teatro, porque eu, na verdade, me interessava muito por comunicação de modo geral, e eu tinha interesse também em jornalismo, em contar histórias, então comecei fazendo jornalismo, mas rapidamente achei jornalismo chato, entendi que a minha cabeça era muito mais lúdica e eu queria brincar com a realidade, eu queria entender a consistência, mas dar uma chacoalhada naquilo e comecei a ver que publicidade era uma coisa legal porque juntava coisas artísticas com uma inteligência de contar a história. Então, fiz publicidade, terminei jornalismo, fiz publicidade, fiz os dois, e aí, rapidamente, fui procurar estágio e rapidamente aterrissei numa agência de publicidade como redatora, e sempre com a minha carreira de atriz na paralela, que eu acho que ajudou muito, porque para mim publicidade tinha a ver com criar personagens, tinha a ver com a sensibilidade humana, tinha a ver com mundos fantasiosos, então eu sempre trouxe muito da minha visão artística para o meu mundinho de redação publicitária, e comecei numa agência tradicional, isso era acho que era 96, então ou 5, nem tinha ainda tanto de internet, mas eu fiquei sabendo de internet muito cedo, e acho que foi isso, 96, 97, eu encontrei um amigo que estava abrindo a primeira empresa digital, uma das primeiras empresas digitais no Rio, que chamava Media Lab, não é Media Log, é Media Lab, e ele falou assim, Suzana, a gente era amigo de infância, falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, sou redatora em agência de propaganda. Ele falou, eu estou precisando de um freela para fazer redação de um texto para a internet. Você conhece a internet? Aí eu, net? Tenho net lá em casa, sim. Eu achei que ele estava falando da net. Aí ele falou, não, internet, a rede mundial de computadores. Eu falei, E aí ele me apresentou, Alexandre Ribemboim, me apresentou para a internet, me mostrou aquela coisa do texto não linear, e eu achei aquilo espetacular, um texto que tem diálogo, que tem resposta, que a pessoa que está lendo escolhe o caminho, a trajetória da leitura, e aí aquilo me apaixonou, e ali eu escolhi que eu queria fazer propaganda e mídias interativas, porque para mim era o jeito mais teatral, mais de diálogo, né? Para se comunicar com as audiências. E aí comecei nessa agência que foi pioneira, e aí fiquei um tempo em digital, logo fui para a agência Clique, que estava realmente descobrindo as possibilidades criativas da mídia digital, explorando flash, explorando banner com som. Então, eu fui pioneira mesmo da internet. Eu acho que eu posso dizer que talvez tenha sido uma das primeiras web writers do mercado. E naquela época, um web writer era dedicado tanto aos textos do site, né, e fazer arquitetura de informação, quanto fazer os textos dos banners e tudo que era feito para divulgar. Não tinha essa separação. Eu faço site, eu faço propaganda, era uma coisa só. E eu muito apaixonada por aquilo, mas comecei a sentir falta de aprender mais sobre branding e sobre estratégia, porque o digital foi virando aquela bolha, todo mundo foi achando o digital maravilhoso, mas virou também um silo, virou uma parte separada da estratégia. Então, a gente acabava só recebendo o digital como uma ativação de uma ideia de TV. Aquilo começou a me incomodar, eu tinha ideias que iam além do digital, eu questionava a estratégia, eu questionava como integrar as coisas, e aí eu entendi que eu precisava, na minha carreira, aprender mais sobre branding, mais estratégia, daí fui para a JWT, que era muito forte nisso, e já fui para lá com a intenção de aprender, mas, ao mesmo tempo, amalgamar online com offline, né? Até criei um programa de TV que chamava On e Off, no programa Reclame, tinha programa de rádio tentando mostrar como o digital tinha que acontecer junto com o tradicional. Criei um programa de TV que era sobre como arte digital pode inspirar o trabalho digital e tradicional, enfim. E aí, dali, fui para a África, a Nizam me chamou para fazer a África digital, ao que eu disse, não, obrigada, eu não acredito nesse projeto, eu não acredito em fazer
o digital separado, mas eu topo se você me trouxer como uma pessoa para infectar, contagiar a empresa inteira com o pensamento e a prática digital. E aí ele me deu total carta branca e eu trouxe um monte de gente do digital e penetrou a mídia, penetrou criação, penetrou atendimento, penetrou estratégia. E aí, a partir dali, todos os briefings que antes eram, tudo começava por TV, escolhia-se um conceito, se o filme qual filme de TV era melhor, e aí todos os desdobramentos eram a partir da TV. Eu falei, não, a gente vai... O teste vai ser... Se funcionar bem no digital, aí pode funcionar bem na TV. Então, foi uma enorme transformação, uma jornada super intensa de transformar a mentalidade daquele monte de diretores de criação super premiados que só queriam saber de televisão e trazer eles para perto para mostrar a beleza do digital, para mostrar o potencial e como que a inteligência deles podia agregar. E aí foi uma experiência maravilhosa, acabamos indo para Cannes, e foi maravilhoso. A gente inscreveu um monte, a gente só inscreveu em digital, foi uma tática também para garantir que a galera focasse nas possibilidades do digital, e acabamos sendo a segunda agência interativa do ano em Cannes, ficamos um ponto atrás da Crispin Porter, no tempo que Crispin Porter era, assim, a top. E dali, a Nizam me chamou para montar a Hello Interactive, que foi minha aventura entrepreneur, e que eu posicionei em 2008 como post-digital, quer dizer, para mim, assim, digital, eu queria que isso não fosse mais uma conversa, né? Já passamos disso. Mas ainda era vanguarda, ainda é hoje, né? Mas, enfim, aí foi maravilhoso pelo ponto de vista criativo. Em termos de business, não funcionou, tiveram várias questões políticas, várias questões de business dentro do grupo ABC que não funcionaram, e a gente acabou sendo merged com outra agência, que virou rede, e aí já era um projeto que eu não estava tão feliz de abraçar. A Hello não ter dado certo do ponto de vista de business fez com que eu tivesse que fechar esse negócio que foi um sonho. Aquilo, para mim, foi como se fosse um aborto, porque era uma empresa maravilhosa, que tinha um potencial criativo gigante, estava nos seus primeiros anos de vida, já tinha mostrado o carisma e o potencial, né, de fazer coisas inovadoras, e a gente não teve tempo suficiente para amadurecer no nível de business, então foi um aborto, mas eu entendi um monte de coisa. Essa experiência foi absolutamente transformadora para mim, me transformou como criativa. Eu nunca mais fui a criativa do mesmo jeito. Eu aprendi muito sobre business, muito sobre estratégia, muito sobre big picture, e me envolvi em assuntos que iam muito além da peça criativa, da campanha, da coisa do cliente, e tive um aprendizado corporativo cabal. Então, eu acho que posso dizer, esse talvez tenha sido o fracasso que eu mais tenho orgulho da minha vida e que é muito responsável por todo o sucesso que eu tive dali para frente. E aí resolvi perseguir uma carreira internacional e vim para Nova York há 11 anos atrás. E aí, desde que estou em Nova York, trabalhei como Head of Digital Executive Creative Director, né, em grandes agências. A Strawberry Frog era uma boutique, creative boutique, mas trabalhei na Anomaly, que era uma das mais respeitadas, mais inovadoras agências que fazem coisas para Nike, para Converse, para Budweiser, as coisas todas de Super Bowl. E eu fui para elevar o digital, e dali trabalhei também na VML, e nessas minhas passagens eu trabalhava muito com a turma do Google, fazendo coisas para o YouTube e tal. E eventualmente, uma pessoa do Google que trabalhou comigo, um diretor de criação do Google que trabalhou comigo enquanto eu estava na agência, falou: Suzana, estou montando o primeiro time de diretores de criação sênior aqui do Google, e você é minha primeira diretora de criação do meu time. Então, fui para o Google com um papel interessante de virar uma consultora criativa para todos os CCOs e Executive Creative Directors de grandes agências que queriam o Google, queria ajuda para unlock,
trazer todo o potencial digital dos dados e das tecnologias do Google. E aí eu ajudava em todas as campanhas inovadoras e tal. E depois disso, o Google se mexe toda hora, então muda a gente de time, e aí a gente foi passado para um outro time que se dedicou mais a vídeo, YouTube Video Storytelling, então ads e branded content com creators. Então, estava fazendo esse trabalho de consultoria criativa para grandes agências, e dali o meu trabalho evoluiu para me dedicar a inovações tecnológicas para marcas. Então, era como é que a gente podia usar tecnologias do Google para brand storytelling. Então, coisas como realidade aumentada, chatbots, tudo que envolvia novas APIs do Google, como é que a gente podia transformar aquilo em aplicativos e em experiências de marca que fossem trazer entretenimento e utilidade para os clientes e serviços, e aí realmente ser abraçado, né? Deixar de interromper as pessoas e passar a ser algo que elas querem ter e integrar com a vida delas. Fiz isso por alguns anos, foi super interessante, criei produtos que foram digitais, que foram comprados por grandes marcas, criei um coloring book, um livro de colorir digital, dinâmico, que você apontava o celular para qualquer coisa e ele decodificava em preto e branco, você podia pintar e chamar alguém para pintar com você virtualmente. Mattel comprou para Barbie, enfim, foi mágico. Dali, o foco se voltou para vídeo, advertising, ads e branded content, e fiquei um bom tempo fazendo isso, sempre dirigindo diretores de criação e com relações dotted line com estrategistas, producers e gente de mídia. E aí, coisa de 2 anos atrás, 2 anos e meio, teve um ponto de virada na minha vida do Google, que foi quando eu comecei a entender que estava tendo um time chamado Creative Effectiveness, que era dedicado a levantar dados para ajudar a dar insights para o processo criativo. E eu comecei a ficar fascinada pelo trabalho que aquele time estava fazendo, mas, ao mesmo tempo, intrigada, porque eu achei que o jeito que eles estavam trazendo os dados, ou o jeito que eles estavam interpretando os dados, não era adequado para como a comunidade criativa receberia. Então, eu comecei a me envolver muito e descobrir formas de ajudar a progredir e como evoluir aquelas ferramentas e fundo, como usar dados para ajudar no processo criativo, e acabei liderando esse time de criação efetiva e aprendendo um monte sobre o poder de usar dados, desde a hora de achar insights mais interessantes, até a maneira como você interpreta esses dados para te dar sugestões criativas, até usar dados para ver como está performando a peça e o que pode ser feito para melhorar essa execução delas. Na minha jornada como diretora de efetividade criativa, foi um pulo no escuro. Assim, eu sabia que eu queria aprender mais dados, mas o time era praticamente de analistas de dados, que é um tipo de perfil com quem eu nunca trabalhei e que fala literalmente uma língua diferente da minha. Então, foi muito difícil me adaptar a uma posição em que eu não tinha uma conversa exatamente fluida e que eu não tinha o conhecimento técnico para ajudá-los nas execuções deles. Então, foi extremamente desconfortável e desafiante me sentir segura para ajudá-los e receber, né, ganhar o respeito deles e me posicionar como gerente. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha uma visão, eu era uma visionária, né? Eu tinha uma visão de trazer criatividade para eles que eles não tinham. Então, foi uma experiência maravilhosa de me abrir para eles e entender como ajudá-los e funcionar como uma coach, funcionar como uma provocadora. Num time de 5 pessoas, eu tinha um monte, tinha 10 diretores de criação, todos sênior, assumi esse time com 5 analistas de dados misturado com mídia, pessoas que nada familiares para mim, de estilo, de nada, e mais júniors, e aí a história é linda que 2 anos depois, essa prática de
efetividade criativa cresceu tanto, a gente criou tantos produtos interessantes ligados a isso, que o meu time mais do que dobrou. Então, 2 anos e pouquinho depois, eu estou com 12 pessoas, inclusive contratei diretores de criação para virem, estrategistas para virem, porque essa era a minha visão o tempo inteiro, que dados não são nada sem uma visão estratégica ou criativa, e os criativos não são tão poderosos sem a força dos dados. Então, eu consegui casar essas duas partes, arte e ciência, né? Trabalhando juntas, e tem tudo a ver com a minha história, né? Começou com arte, enfim, tentando entender com dados qual é a ciência da história que ecoa, né? Como é que a gente conecta com... Como é que a gente pode usar dados para entender o que as pessoas estão interessadas, né? O que elas gostam, para você criar histórias que são mais significativas e fazem diferença na vida delas. E aí, assim, há 2 anos e meio nessa jornada, aprendendo dados, ferramentas de dados, como interpretar tudo que é possível, performance, otimização. E aí agora, a novidade super recente que eu acabei de dividir, é que eu vou assumir uma posição que é bem natural da evolução da minha carreira, que assumir um cargo de Head of Creative and Innovation dentro do Google Marketing, que significa que eu vou tomar conta do digital marketing dos principais produtos do Google. Então, o Google marca, Google Search, YouTube, Pixel, Nest, Chrome, enfim, vários. Mas eu vou fazer isso dentro do time de mídia, de um time que chama Media Lab. Então, eu vou estar realmente ajudando a conectar criação com mídia, que é uma coisa muito interessante, e trazendo o meu conhecimento de dados, e trazendo o meu conhecimento de novas tecnologias, e agora indo mais fundo, aprendendo mais sobre possibilidades de mídia, e muito animada com tudo que eu vou aprender nessa experiência, fazendo 1000 parcerias com empresas de mídia, tipo New York Times, tipo NBC, e estou igual uma criança, assim, numa loja de doce, assim, uau, tem todos esses produtos, uau, tem todos esses parceiros, o que a gente pode fazer? Então, estou muito orgulhosa, parece que juntou tudo, né? Desde da minha paixão por arte, com a minha dedicação a storytelling de marca, para contar uma história numa peça criativa, mas a preocupação com os dados né, a eficiência, né, saber o que performa legal, e saber como aproveitar o que cada tecnologia tem para te dar. Então, parece que está tudo meio fechando assim um ciclo, e vai ser um desafio, mas eu tô super animada. Do jeito que a propaganda está evoluindo, a propaganda ela acaba se limitando as casinhas da mídia, mas a propaganda está evoluindo tanto que ela está começando a interferir as camadas das empresas e afetando práticas das empresas. E antes era assim, o marketing dizia tudo para a propaganda, e eu acho que eu estou vendo um movimento de ida e volta. Eu vejo isso, vejo a propaganda provocando o marketing também. Me ocorreu o case do True Name, do Mastercard, que eles fizeram uma campanha onde as pessoas trans podiam botar o nome delas de verdade no cartão, e aquilo influenciou como bancos estavam operando e produzindo cartões. Então, eu acho lindo como, na verdade, a propaganda e marketing estão numa dança, numa influência de um para o outro. E eu, pessoalmente, fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de contribuir para o business da empresa como um todo, não só para a campanha, a parte de comunicação, né? Eu adoro quando a gente pode influenciar o business, as práticas. Eu lembro que eu estava trabalhando com Marriott, né, aquela rede de hotéis, e a gente estava pensando como é que um digital concierge, você poderia olhar para isso, é só um aplicativo, é um digital app, que aí você faz uma campanha em volta desse digital concierge. Não, o digital concierge pode mudar o esquema do seu check-in, o digital concierge pode mudar o esquema como você se comunica, como você contrata pessoas, como você se comunica, leva sua mensagem sobre quem você é para o mercado, como você vende pacotes. Então, eu acho que essa capacidade de influenciar o negócio como um todo é maravilhosa. E eu tenho, pessoalmente, buscado no Google achar oportunidades em que a gente possa
influenciar mais do que as campanhas de comunicação. Eu vou dar um exemplo sobre o que eu estou me envolvendo agora, que é de marketing. Tem uma iniciativa do Google Marketing de levar o mercado inteiro a fazer um marketing mais inclusivo. Se a gente olhar só pelo ângulo da criatividade das campanhas, isso é um capítulo, que é assim, como é que você garante que vai ter mais diversidade nos seus anúncios, que as pessoas nos papéis não vão estar em estereótipos, que a linguagem é inclusiva. Esse é um pedacinho. Mas a outra coisa, assim, para você criar um marketing inclusivo, você precisa ter um awareness de quem são todas as suas audiências, ser inclusivo em identificar as suas audiências. Você tem que ser inclusivo quando você for escolher e fazer o seu briefing, ter conhecimento profundo sobre com quem você está falando, o que essas pessoas sentem, qual é a realidade delas, e também ouvir pontos de vista. Tem uma história interessante, teve um ad da Toyota que foi para o Super Bowl, que era da Jessica Lange, aquela nadadora que não tem duas pernas, e aí teve um ad da Toyota contando a história dela, tendo sido adotada, e super emocionante, pessoas com deficiência, que assistiram, ficaram super ofendidas. Quem não tinha deficiência falou, ai, que lindo, está incluindo pessoas com deficiência no anúncio. Mas as pessoas que têm deficiência acharam horrível a história, porque falou, poxa, por que a gente nunca aparece na propaganda? Por que quando aparece, a primeira coisa que mostra é que a gente é deficiente? E por que tem sempre esse drama de que é sempre um tom dramático, sempre perpetuando a narrativa de que a mãe que tem um filho com deficiência vai viver uma história dramática? Então, quer dizer, o marketing tem que ouvir as pessoas sobre as quais eles estão contando histórias. Então, tem 1000 práticas que chega até em hiring, em contratação. Quem que você vai contratar para garantir que os seus briefings são pensados de uma forma inclusiva, que as suas histórias são contadas de uma forma inclusiva, que a troca de ideias é rica e representativa de todo mundo. E isso afeta tudo, afeta as metas da empresa, afeta contratação, afeta estratégia, afeta criação. Então, eu não consigo separar mais... eu não gosto de pensar de propaganda só como o que vive dentro dos espaços de mídia. Para mim, propaganda tem um poder altamente transformador da sociedade e das empresas. Eu acho que o futuro do marketing envolve uma dança entre dados e criatividade. Eu acho que a gente vai chegar num equilíbrio sobre utilizar os dados, interpretando eles de uma forma humana, criativa e não só literal, e vai adicionar o que nunca será substituído, que é a intuição humana, que é a inspiração humana, a sensibilidade humana. Esse casamento é o que vai fazer a gente chegar em propagandas que ecoam mais com as pessoas. Eu gosto de chamar criação efetiva de criação afetiva, porque a criação efetiva, geralmente a pessoa fica fixada no resultado de curto prazo e o que não performou bem naquela peça que a gente pode fazer melhor. Se você usar os dados só nesse momento, você tá perdendo uma grande oportunidade de ter um impacto muito maior. Versus, se você pensar na criação afetiva, você tem que... O que a afetividade envolve? A gente se conhecer, né? Então, se você usar os dados como um superpoder que você tem de entender no que as pessoas estão interessadas, do que elas gostam, você vai chegar em insights que são mais significativos, são mais interessantes, são mais únicos e que vão te dar ideias que vão chegar no coração das pessoas e ter resultado não só no curto prazo, mas também no longo prazo. E eu acho que então o futuro para mim é a gente conseguir ser mais relevante sem ser invasivo, porque a gente não precisa de ter um uso evil, o uso do dado que invade privacidade para saber de você. Tem outras formas não invasivas de usar o dado para saber o que pode ser interessante para as pessoas e que é genuíno para a marca falar sobre. E acho também que o futuro tem a ver com
desenvolver ferramentas que consigam antecipar ao máximo, prever ao máximo a efetividade de uma peça criativa ou de um planejamento de mídia, né? A gente já tem no Google as best practices, né, que eles chamam de ABCDs, que é um estudo todo baseado em dados sobre quais são os elementos que tem que acontecer numa peça criativa para ela performar melhor. Então, como você tem que tratar o branding, como você tem que fazer um call to action. Isso, eu não gosto de fórmula. Para mim, não existe fórmula para fazer peça criativa que performa, mas eu gosto de usar os dados como um starting point, né? É dali que eu vou. São alguns princípios, é alguma ciência que me dá um chão para eu poder evoluir dali. Pode me dar regra. Às vezes eu vou quebrar, não importa que o dado diz isso, eu acho que tem uma razão. Então, a ideia é a gente usar as ferramentas de dados para a gente entender melhor o que as pessoas estão curtindo, no que elas estão interessadas. E aí, algum exemplo, por exemplo, um exemplo é o YouTube Analytics, ele consegue determinar um ponto de retenção de atenção segundo a segundo num ad, onde foi que as pessoas ficaram mais ligadas. E aquilo você pega como uma cola, como uma dica, como uma sugestão para refletir, não é para fazer uma conclusão. O dado mostrou na hora que aparece o cachorro, tem retenção, então bota mais do cachorro. A gente até fez esse teste. E o engraçado é que quando a gente botou mais do cachorro, era uma marca que vendia comida de cachorro, tinha várias cenas, e toda vez que aparecia um tal do Pug, tinha uma curva de retenção. A gente fez um teste só para ver o que acontecia. Fizemos um corte, Pug. O anúncio com Pug performou muito melhor do que o anúncio que tinha várias cenas. É só para dar uma ideia do quanto... A história era legal? Não. Mas, assim, performou bem? Sim. Melhor? Sim. Foi mais eficiente? Sim. Foi rápido de fazer? Muito. Custou muito dinheiro? Não. Então, assim, são ferramentas que você usa e tem espaço para tudo. A gente está falando de uma coisa muito tática de performance. Mas você pode usar a retenção de atenção como um dos seus insights e combinar com outros insights que você tem de outras ferramentas de dados, sobre sentimento nos comentários de um vídeo, ou as tendências na busca. O dado te dá muita cola. A beleza vai ser você aprender a interpretar e traduzir criativamente isso, né? E o futuro é conectar mídia com criação, porque a gente sabe, tem dados e pesquisas que provam que no mínimo 60% do ROI de uma campanha está atribuído à peça criativa e não ao formato de mídia. Só que a peça também não colocada num planejamento de vídeo, uma frequência louca, também não vai funcionar. Então, o futuro é descobrir o equilíbrio entre criação e mídia. Eu acho uma iniciativa maravilhosa, da qual eu estou muito honrada de fazer parte, porque o marketing é um elemento muito importante da sociedade e, infelizmente, sofreu alguns anos com um problema de reputação, e eu acho que agora tem esse grupo maravilhoso, bem intencionado, que tem um histórico muito sólido de qualidade, excelência criativa, excelência de marketing e, acima de tudo, ética humana. Isso, para mim, é a palavra mais importante, ética. E isso tudo combinado, os nossos cérebros, nosso coração, nossas intenções combinadas, eu acho que a gente pode ajudar muito, de formas simples. Acho que pequenos gestos podem fazer diferença, grandes iniciativas podem fazer diferença, e eu estou muito, muito animada para ter essa combustão de ideias com essas pessoas vindas de vários lados do marketing, e muito otimista de que a gente vai ser capaz de levar para o mercado mais amplificado, inspirar o mercado sobre como fazer coisas mais legais que podem ajudar a sociedade, podem ajudar o Brasil como um todo.
e acho que vai ser muito importante a gente começar a estabelecer um diálogo com o mercado mais dinâmico e mais no dia a dia, porque acho que uma das coisas que o mercado publicitário e o mundo do marketing acabou vivendo por muito tempo foi uma coisa de bolha, a gente falava para nós mesmos, né? A gente dá prêmio para nós mesmos, tem uma coisa muito centrada, e eu acho que existe, na verdade, uma oportunidade de expandir o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista pode ser valioso não só para a gente do mercado, a gente tem muito a contribuir para as empresas e para a sociedade. Cada um de nós, em nossas cadeiras, tem a oportunidade de fazer alguma coisa que pode fazer a diferença para o Brasil. E temos as ferramentas e temos a coisa mais importante, que é a verdadeira intenção, né? E a dedicação e o amor e a admiração pelo Madia, que foi dele que nasceu isso, e o nosso guru Peter Drucker. Então a gente tem todo o intelectual, o espiritual, né? E o físico e as ferramentas digitais para fazer um mundo melhor. Então vamos fazer.